Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma playlist de 5 questões sobre calorimetria, do nível 1, aquele tranquilo, até o nível 5, uma questão mais elaborada, ok? Então vamos para a primeira questão, nível 1 de calorimetria. Acompanha aqui com a gente. Se liga! Quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 300 gramas para que sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius? Considere o calor específico do ferro como 450 joules por quilograma graus Celsius. E aqui as opções. E aí, galera, como que vamos resolver essa questãozinha de calorimetria? Ele está dizendo que essa panela precisa aumentar a temperatura em 100 graus Celsius. Tranquilo. Qual é o tipo de energia que ela vai receber? Bom, vai ser o calor. Lembra que existem dois tipos de calor? Deixa eu colocar aqui no cantinho para a gente relembrar. Existem dois tipos de calor. Tem um calor sensível. Vamos colocar aqui no cantinho para a gente relembrar. Questão de quantidade de calor. O calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Ou seja, esse calor aqui ele é utilizado quando a temperatura sofre variação, seja para mais ou para menos. Né? Mudou a temperatura, a gente está falando desse daqui, o calor sensível. E tem também o calor latente, que está presente quando ocorre uma mudança de estado físico. Tá? Aqui você percebe que não aparece temperatura na fórmula, tá vendo? Ou seja, a temperatura durante a mudança de estado físico, ela permanece constante. Então se trata daquelas mudanças, né? Fusão, solidificação, vaporização, condensação. Quando a questão relatar sobre mudança de estado físico, você vai utilizar o calor latente. Quando for variação de temperatura, que é o caso, você vai utilizar o calor sensível, o famoso quimacete. Tranquilo? Então nós vamos precisar do quê? Da massa, do calor específico da substância e da variação de temperatura. Então vamos analisar aqui o que foi dado para nós. Bom, ele deu a massa em gramas, tá vendo aqui? Então a massa da panela, que é o M, 300 gramas. Ok, professor, então aqui já deu, né? Beleza. O calor específico está dado aqui no finalzinho. Está aqui, ó. 450 joules por quilograma graus Celsius. Atenção, o calor específico é algo inerente à substância que é feito o objeto. Aqui pode ser uma panela, uma colher ou qualquer objeto. Aqui ele está falando do ferro. Esse calor específico é do ferro, não é a da panela em si. Poderia ser colher de ferro, que o calor específico seria o mesmo. Aqui se trata da substância, tá? Então foi dado o calor específico e a variação de temperatura está aqui também, pessoal. Ele quer que aumente 100 graus Celsius, não é isso? Ó, é elevada em 100 graus Celsius, ou seja, uma variação, um aumento de 100 graus Celsius. Então foi dado tudo, pessoal. Agora a gente vai fazer o quê? A substituição. Eu vou colocar aqui a fórmula novamente. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Eu vou fazer aqui, pessoal, essa questão substituindo os valores correspondentes e também a unidade de medida, porque tem alguns alunos que têm essa dificuldade de entender. Professor, precisa transformar alguma coisa? Vamos fazer essa análise de uma forma aqui um pouquinho diferente? Bem passo a passo? Olha aqui. Aí você vai perceber se precisa ou não transformar alguma das grandezas. Então, dá uma olhadinha. Olha aqui. Quanto que mede a massa? Professor, 300 gramas. Então eu vou colocar aqui o 300, que é o número, e na frente eu vou colocar a unidade que foi dada. Gramas. Eu vou até colocar em parênteses aqui, tá? Ok. O calor específico. Esses 450 aqui, não é? Sim. Então é 450, que é o valor. E qual é a unidade de medida que foi dada? É essa daqui, joule barra quilograma graus Celsius. Então vai ser
Joule na parte de cima. Só estou copiando para cá, tá, pessoal? Aquela barra significa divisão, então está na parte de baixo. kg, que é quilograma, graus Celsius, que é temperatura, certo? Tá aqui. Vezes a variação da temperatura, 100 graus Celsius. Então, o valor 100 e a unidade é o quê? Graus Celsius. Tá. Você já conferiu no gabarito que a opção, todas as opções estão em joule, certo? Então, quando você fizer o cálculo e cortar as unidades, a única que tem que sobrar qual é? O joule, não é? Então, dá uma olhadinha nisso aqui. Graus Celsius em cima com graus Celsius embaixo, você pode cortar, certo? Aqui o joule, ó. Agora temos grama em cima e quilograma embaixo. Você não pode cortar. Tá? Você pode cortar se estiverem na mesma unidade. Então, galera, você vai ter que mudar um dos dois. Ou eu mudo esse aqui de baixo ou de cima. Qualquer um, é o que tiver mais fácil para você. Tá? Então eu posso mudar aqui esses 300 gramas, transformá-los em quilogramas. Aí sim eu posso cortar o quilograma aqui e aqui. Sobra somente o joule, que é o que a gente deseja, não é? Então vamos transformar esses 300 gramas. 300 gramas são quantos quilogramas? Atenção, 1 quilograma equivale a 1000 gramas, certo? Essa é a relação bem conhecida. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 2 quilogramas equivale a 2000 gramas. Então você percebe que para você transformar de quilogramas para gramas, o fator de multiplicação é 1000. Ou seja, de quilogramas para gramas, você multiplica por 1000. Professor, e o contrário? Se de quilograma para grama você multiplica por 1000, o contrário você faz o quê? Divide, muito bem. Divide por 1000. Então, se nós queremos transformar 300 gramas em quilogramas, você vai dividir por 1000. Então, 300 dividido por 1000, certo? Você vai fazer essa mudança, tá? 300 dividido por 1000 dá 0,3, tá, pessoal? Pode conferir aí na sua calculadora. Então, eu já vou fazer a substituição, tá? Eu vou trocar esses 300 gramas por 0,3 o quê? Quilogramas. E vai ficar assim. 0,3 quilogramas. Agora sim, mesma unidade, você vai fazer o quê? Como está dividindo, você vai cortar. Qual foi a única unidade que sobrou? O joule, que é o que nós queremos, né? Agora você vai multiplicar os números e já vai sair no resultado final. Então você vai multiplicar 0,3 por 450 por 100, tá? Se quiser fazer aqui, ó, 0, de cabeça, 0,3 vezes 100 dá 30. 30 vezes 450 dá 13.500. O quê? Joules. Foi a única unidade que sobrou. Tranquilo? Letra B. Valeu, galera!